Fala galerinha do YouTube, tudo jóia com vocês? É isso aí, canal Biologia Anderson, trazendo a biologia de uma forma mais facilitada para você que nos assiste. E hoje vamos falar de um assunto super interessante, certo? Um assunto que vai desde o ensino fundamental até o ensino médio. Vamos falar hoje de cadeias tróficas, cadeias alimentares, teias alimentares. É isso aí, esse é o assunto da semana. Roda a vinheta! É isso aí, galerinha. Sejam bem-vindos aqui ao canal Biologia Anderson. E como já falamos lá na entrada, na nossa introdução, hoje vamos falar de relações tróficas, tá bom? Vamos falar aí das relações alimentares, questões tróficas, questões de cadeia alimentar. Então, essas relações, elas estabelecem, fluxos de matéria e energia entre espécies. Então, para entender um pouco mais sobre isso, primeiro nós temos que entender de onde vem a energia que nós utilizamos. Então, para entender isso, nós temos que lembrar que a fonte primária de energia de nós, seres vivos, é quem? É o Sol. É isso aí. O Sol é a fonte primária de energia de todo ser vivo, tá certo? Mas de que forma nós utilizamos a energia do Sol? De que forma eu consumo, eu tenho acesso a essa energia? Então, eu tenho acesso a essa energia graças aos seres autotróficos, tá bom? Os seres autotróficos, que são seres que conseguem produzir seu próprio alimento. Que exemplo desses seres? Nós temos aí as algas, nós temos plantas e nós temos também algumas bactérias, certo? No caso das algas e das plantas, esses indivíduos conseguem captar a energia solar e transformá-la por meio de alguns processos em energia química e nós conseguimos absorver indiretamente. No caso das bactérias, nós já temos aí outro processo chamado de quimiossíntese, que é a forma que esses seres produzem o seu alimento. Então, falando um pouco do Sol, conhecendo o Sol é a nossa estrela maior, não é? O nosso gigante aqui do nosso sistema solar. Mas quem ele é na realidade? Então, o Sol é uma estrela amarela, certo? Anã média, conhecida como anã média. Então, ele está no centro do nosso sistema solar, tá bom? E 74% da sua massa é formada por hidrogênio, tá bom? O gás hidrogênio. Outros 24% é formado de gás hélio. E os outros 2%, nós temos oxigênio, carbono, ferro, enxofre, níquel e outros elementos. Então essa é a composição do nosso Sol. A energia que nós obtemos, que nós recebemos do Sol, vem da fusão dos núcleos de hidrogênio, quando há a fusão desses núcleos e forma o hélio, que é um novo componente. Então aí libera energia e essa energia que nós recebemos aqui na Terra. Essa energia é captada pelos seres autotróficos, como já falamos, e essa energia depois vai ser passada para outro grupo de seres, que são os seres heterotróficos, que não produzem seu alimento e dependem basicamente dos autotróficos para se alimentar. Então nós temos a estrutura trófica, a estrutura de alimentação dos indivíduos, constituída basicamente de três categorias, certo? Três categorias. Nós temos aí os produtores, certo? Que são seres autotróficos, que produzem seu próprio alimento, são aí as algas, as plantas e algumas bactérias. Temos os consumidores, que aí serão classificados em consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente. Lembrando que os consumidores primários são aqueles que se alimentam das plantas, certo? Então eles são consumidores primários, eles se alimentam dos produtores. Os consumidores secundários, por sua vez, se alimentam dos primários e assim sucessivamente, e assim a gente vai criando essa relação. E também temos uma categoria muito importante aí nessa estrutura trófica, que são os decompositores, que são seres heterotróficos e que fazem a decomposição no final de toda essa cadeia. Essa decomposição é essencial porque ela possibilita a ciclagem de nutrientes. Então todas essas relações, elas podem ser demonstradas graficamente através de uma cadeia alimentar, certo? Então a cadeia alimentar é uma forma gráfica de demonstrar todas essas relações. Então vai existir cadeia e teia alimentar. No caso da cadeia alimentar, nós teremos uma sequência linear, certo? Uma sequência linear de indivíduos. Quer um exemplo? Você vai ter lá um produtor, que no caso pode ser uma gramínea, um capim, uma semente. Você vai ter um consumidor primário, que pode ser um grilo, certo? Você vai ter um sapo que vai comer esse grilo. Então aí observe que você tem uma sequência linear. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. E todos eles
vão ser aí decompostos quando morrerem, não é? Pelos fungos e bactérias, que são seres decompositores. Outra característica da cadeia alimentar é o fluxo unidirecional de matéria e energia, só em uma direção, certo? Pela característica linear da cadeia. Aí você pode dizer, professor, e teia? Então, teia, ele nos remete, não é? Esse termo teia nos remete a algo complexo. Então, é uma junção de várias cadeias no mesmo ecossistema. Quando eu pego várias cadeias e todas as relações que existem entre elas se interlaçando, né? Se entrelaçando, então aí eu vou ter uma teia alimentar. São várias cadeias dentro do mesmo sistema. Então, muito bem, recapitulando, fazendo aquela recapitulada que nós damos sempre ao final da nossa aula. Então, nessa aulinha de hoje, rápida, nós falamos sobre relações tróficas, não é? Relação de alimento, relação de alimentação entre espécies. Nós falamos aí de seres autotróficos e heterotróficos. Nós falamos também da estrutura básica dessa cadeia trófica. Falamos de produtores, consumidores e decompositores. E também falamos sobre cadeia e teia alimentar. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida revisão sobre cadeias tróficas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Biologia Anderson, ativa o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos de biologia e ciências. Até mais!